Nesse vídeo, vamos explorar Jerusalém buscando pelos passos de Jesus. E primeiro, precisamos entrar na cidade antiga de Jerusalém e atravessar seus muros, que hoje dividem a parte velha da parte nova de Jerusalém. Aqui são as muralhas da cidade antiga de Jerusalém. E ali é o portão para entrar na cidade antiga. Mas embora essas muralhas sejam bem antigas, elas não são as mesmas da época de Jesus. Quando Jesus viveu por Jerusalém, a cidade era murada, mas os muros originais de Jerusalém não existem mais. Os muros atuais foram construídos cerca de 500 anos atrás pelo sultão Suleiman, o Magnífico, quando a cidade estava sob a influência do Império Otomano. Hoje existem cerca de 4 quilômetros de muralhas e 8 portões de entrada, mas as muralhas originais da época de Jesus cercavam uma área bem menor. Jerusalém bíblica era bem menor do que a velha Jerusalém de hoje em dia. E como estamos atrás dos passos de Jesus, vamos procurar a Via Dolorosa, os passos de Jesus dentro da velha Jerusalém. Eu estou tentando achar a Via Sacra, o início da Via Sacra, que é onde Jesus foi condenado. É por aqui, mas não achei ainda. A Via Dolorosa é um caminho muito importante aos cristãos. Na Igreja Católica, em muitos lugares pelo mundo, todos os anos, ocorre a encenação da Via Sacra, ou Via Crucis, que acontece tradicionalmente durante a Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa, que é o dia em que é recordada a morte de Jesus. Em muitos lugares, fiéis realizam procissões pela cidade, encenando as estações do caminho que Jesus percorreu com a cruz. E a Via Dolorosa, aqui em Jerusalém, representa o caminho original feito por Jesus no dia de sua crucificação. É composta de 14 estações, cada uma representando um acontecimento do dia da morte de Jesus. Meu objetivo agora é encontrar a primeira estação da Via Sacra, onde Jesus foi condenado à morte. A velha Jerusalém tem ruas antigas e confusas, e é muito fácil se perder por aqui. O GPS não funciona direito, cheguei de ruelas e becos. E bem, me perdi por Jerusalém. E depois de andar um pouco mais, cheguei numa rua onde o mapa dizia que era o início, mas não parecia muito. Entretanto, tinha uma porta com inscrições bíblicas e dizia Santuário da Flagelação e da Condenação. Entrei pela porta para explorar o local e encontrei uma freira e perguntei para ela onde começava. E ela, toda solícita, me disse: é aqui mesmo, aqui é onde Jesus foi preso e condenado. Quer conhecer mais? Temos uma apresentação e temos em português. Ela abriu uma porta no corredor de uma sala escura e me deixou lá e disse para eu esperar que logo iria começar. E no escuro bate uma empolgação. Nossa, estou preso no lugar onde Jesus foi preso. Será que é isso mesmo? E começa uma apresentação multimídia onde a própria Jerusalém se apresenta e conta a sua história. Eu sou a cidade de Jerusalém, visão de paz. Eis alguns artefatos de pedra que estão neste local há 2 milênios. Eles nos contam sobre Herodes o Grande, sobre o templo que ele reedificou e sobre a fortaleza Antônia que ele projetou ao lado do templo. Como vê, estamos em um local sagrado. São restos importantes desenterrados aqui há um século atrás e preservados para você pelos frades do Estúdio Bíblico Franciscano, para que você possa me conhecer mais profundamente. Eu sou Jerusalém, uma cidade montada pelo tempo, entrelaçada com traços da história. Em minha volta, responde a história, aquela de imperadores, conquistadores, peregrinos e a do próprio Deus feito homem. E Jerusalém começa a narrar sua história
começando pela Fortaleza Antônia. Edificada na parte norte, perto de uma piscina com degraus chamada Estúdio. Segundo a tradição, a Fortaleza Antônia foi onde Jesus foi julgado e condenado. Por isso, o percurso da Via Sacra parte daqui. Os sumos sacerdotes e anciãos conduziram Jesus diante de Pôncio Pilatos, acusando-o de se fazer rei e de ofender o poder imperial. Pilatos conduziu Jesus para fora e sentou no tribunal, no local chamado Litóstroto, em hebraico Gábata. Pilatos disse: "Eis o vosso rei." Mas eles gritaram: "Crucifique-o!" E se aqui era a antiga Fortaleza Antônia, essa cena do julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos e a multidão deve ter acontecido por aqui. A primeira estação da Via Sacra é justamente a condenação de Jesus à morte. E Jerusalém continua contando sua história, e é importante conhecê-la para entendermos os passos de Jesus na cidade. A Fortaleza Antônia foi completamente destruída no ano 70 pelos romanos, juntamente com toda Jerusalém. Os romanos destruíram e incendiaram Jerusalém e a cidade virou um enorme campo de escombros. O Templo de Jerusalém, o local mais sagrado da cidade, foi completamente destruído. Completamente não, sobrou somente um dos seus muros, o Muro das Lamentações, hoje em dia. Décadas depois, em cima dos escombros, a cidade foi reconstruída, mas não se parecia mais com a Jerusalém de Jesus. No ano de 326, foi construída a Basílica do Santo Sepulcro, no local onde se acreditava ser do sepultamento de Jesus. No ano de 614, a cidade foi destruída novamente e logo depois reconstruída. No ano de 1009, o califa Al-Hakim ordenou a destruição completa da Igreja do Santo Sepulcro e de outros lugares cristãos. Isso fez com que na Europa surgisse um sentimento de vingança e começaram as cruzadas, que visavam reconquistar Jerusalém. Os cruzados entraram em Jerusalém no ano de 1099 e reconstruíram diversos edifícios cristãos. E a cidade, depois disso, não sofreu grandes transformações urbanísticas, a não ser as novas muralhas de Jerusalém, que cruzamos no começo do vídeo, construídas no ano de 1540. Por volta do século XIV, começa a tradição de fazer o caminho da Via Dolorosa, o caminho da cruz, refazendo os passos que Jesus fez rumo à crucificação. Mas a cidade era completamente diferente da cidade que Jesus andou. As ruas que Jesus passou não existiam mais. Então, o caminho da Via Dolorosa é mais um caminho devocional do que histórico. Não foi o caminho exato feito por Jesus, mas ficou marcado na história pelos milhões de peregrinos que já o percorreram em um ato de fé, penitência e busca espiritual em homenagem à paixão de Cristo, e que vamos fazer também. Nesse mesmo edifício existe o Museu da Terra Santa, com diversas peças arqueológicas encontradas por aqui, e essa sim podendo ser da época de Jesus. Aqui também fica a Capela da Condenação, marcando a primeira etapa da Via Sacra, a condenação de Jesus. Logo do lado fica a Capela da Flagelação, e aqui começamos. Vou fazer a Via Sacra agora. Tem um guia que eu acabei de comprar na igreja aqui no Museu da Terra Santa. E uma apresentação muito interessante assim, sobre a história de Jerusalém. E agora começar a Via Sacra. A segunda estação é nessa rua, que representa Jesus carregando a cruz. Essa estação marca o início da caminhada de Cristo rumo ao Calvário. O peso da cruz representa o fardo dos pecados da humanidade que ele assumiu por amor. Andando pelo percurso,
Tem outras capelas ao longo do caminho, como a capela da Sagrada Família. A terceira e quarta etapas são juntas, que representam quando Jesus cai pela primeira vez e quando Jesus encontra sua mãe. Elas ficam onde a Igreja Armênia Católica de Nossa Senhora do Espasmo. O nome Nossa Senhora do Espasmo faz referência à dor intensa que Maria sentiu ao ver seu filho sofrendo. Passando aqui na Via Sacra, tem uns pãozinhos, tipo esses daqui, ó. Aí eu comprei agora um pãozinho de gergelim. Olha que coisa mais linda. É tipo o gergelim torradinho por cima e crocante assim. Nossa, pensa um negócio gostoso. Andando mais pelo percurso, chegamos na quinta estação, onde Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz. A sexta estação quase passa desapercebida. Representa quando Verônica limpa o rosto de Jesus. E subindo uma pequena ladeira, chegamos na sétima estação, bem no lugar onde existe um vendedor de pão, onde Jesus caiu pela segunda vez. E é vendido pão pita, ou pão árabe, muito consumido por aqui e é conhecido como pão sírio no Brasil. E continuando, bem camuflada, fica a oitava estação da Via Sacra, onde Jesus consola as mulheres. Bem, eu já falei que Jerusalém é um labirinto, né? A nona estação, que representa onde Jesus caiu pela terceira vez, eu perdi. E não foi somente a estação que eu perdi. Eu me perdi por Jerusalém mais uma vez. Mas por coincidência, passei por alguns lugares onde se podia ver as escavações que mostram o que era Jerusalém antiga, possivelmente da época de Jesus. Jerusalém bíblica está por baixo da atual Jerusalém e há muita coisa para ser descoberta por aqui ainda. E aproveitando o momento, temos uma novidade no canal. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se na nossa newsletter gratuita. Sempre que tiver vídeo novo, eu te mando um e-mail avisando e também contando um pouco mais sobre o local que não deu para incluir no vídeo. O link está na descrição. Aproveite e se inscreva lá. Por sorte, as próximas estações do Caminho da Cruz são bem fáceis de serem encontradas. Elas estão todas juntas e ficam na Basílica do Santo Sepulcro. E aqui é a Igreja do Santo Sepulcro, que ela tá sobre o Monte Calvário. Na frente da Basílica é a 10ª estação, onde Jesus foi despido de suas vestes. As outras estações da Via Sacra são dentro da igreja. A Basílica do Santo Sepulcro é um dos lugares religiosos mais importantes do mundo, já que representa as etapas mais importantes da vida de Jesus. Foi onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado e onde ressuscitou. Antigamente, esse local ficava fora dos muros da Jerusalém bíblica, mas hoje fica dentro dos novos muros. E logo que se entra na Basílica, damos de frente para a Pedra da Unção, mas logo mais vamos falar dela. Do lado direito da igreja fica o local onde era o Monte Calvário, ou Gólgota, que foi o local onde Jesus foi crucificado e onde morreu, pregado na cruz. E para chegar no topo do antigo Monte Calvário, precisamos subir as escadas. Esse local representa 2 estações da Via Sacra. A 11ª, onde Jesus foi pregado na cruz e onde podemos ver um grande mosaico representando esse momento. E a 12ª estação, que é logo ao lado, onde Jesus foi crucificado e morreu na cruz. O local é sempre muito cheio. Foi nesse local que Jesus foi crucificado e morreu, onde podemos ver a indicação do local da cruz e um céu estrelado, cheio de estrelas douradas e anjos. E atrás do local da cruz fica uma imagem de Jesus crucificado, que na minha opinião é uma das mais simbólicas que existem, que fica no lugar onde Jesus realmente foi crucificado. Fica no lugar da verdadeira cruz, lugar
onde acredita-se que ficava a cruz de Cristo, é marcada com esse medalhão dourado, e no meio tem um buraco para tocar na pedra da Gólgota, ou pedra do Calvário, solo extremamente sagrado aos cristãos. E pode-se fazer uma oração ou acender uma vela no local. Descendo as escadas, vamos explorar um local muito importante. Jesus foi crucificado logo acima. Aqui embaixo há uma janela e pode-se ver uma grande trinca na pedra, uma falha geológica. No momento que Cristo morreu, segundo a Bíblia, houve um terremoto e pode-se ver por essa janela a pedra fissurada, onde muitos acreditam ser um indicativo do terremoto da época da morte de Cristo. E mais uma coisa importante ocorreu nessa rocha. Acredita-se que o sangue de Cristo percolou no solo e entrou na fissura dessas rochas. E se o sangue de Jesus tem poder, essas pedras são bem especiais. E logo do lado fica a Pedra da Unção, uma laje de pedra onde, segundo a tradição cristã, o corpo de Jesus foi colocado logo após a crucificação. Esse local, ele teria sido preparado para o sepultamento, com ungüentos e óleos perfumados, antes de ser levado ao túmulo. E essa é a 13ª estação da Via Sacra. É um local muito sagrado e sentimental para várias pessoas. Quase todos que entram querem tocar na Pedra da Unção. Muitos espalham óleo na pedra que depois o recolhem e levam para casa, como recordação religiosa, acreditando que pode trazer proteção e bênçãos. É muito especial essa igreja. E ela tem um cheiro fortíssimo de incenso. Eles queimam incenso de todos os tipos aqui. E ali é um lugar onde Jesus foi sepultado, foi crucificado ali em cima. Aí eles tiraram o corpo de Jesus, colocaram aqui nessa pedra. E do outro lado da basílica fica um dos locais mais sagrados do cristianismo, pois, segundo a tradição, ali ocorreu a sepultura e ressurreição de Jesus. É a 14ª estação da Via Sacra, a sepultura de Jesus. O local é chamado de edícula e pode-se pegar uma fila para ver a edícula por dentro, mas não pode filmar. É um local realmente bem pequeno, onde somente cabe uma pessoa por vez. E dentro fica o sepulcro vazio de Jesus. É um dos locais mais emblemáticos para o cristianismo, já que Cristo ressuscitou no 3º dia após a sua morte. E a ressurreição de Cristo, comemorada no domingo de Páscoa pelos cristãos, é tema central do cristianismo, confirmando Jesus como Filho de Deus. E esse local é o destino de peregrinação mais importante do cristianismo ao longo da história. Muitas pessoas peregrinaram até aqui para ver o túmulo vazio de Jesus e o local onde Cristo ressuscitado se revelou a Maria Madalena. Cristo viveu mais cerca de 40 dias na terra e depois ascendeu aos céus, em um lugar próximo ao Monte das Oliveiras. Existe um local sagrado por lá, a Capela da Ascensão, e nosso objetivo é chegar até lá para finalizarmos esse vídeo. No vídeo anterior, vimos o local onde Maomé ascendeu aos céus, segundo os islâmicos. E agora, vamos ver onde Jesus ascendeu aos céus. Para isso, precisamos sair das muralhas de Jerusalém e irmos ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o lugar preferido de Jesus em Jerusalém. Ele frequentemente ia para lá para orar, ensinar seus discípulos e descansar. E no caminho para a Capela da Ascensão fica um local muito importante, o Jardim do Getsemane, o local onde Jesus passou seus últimos momentos antes de ser preso. Nesse local ocorreu sua última oração e sua agonia, onde Jesus entrou em profunda angústia e aflição, sabendo do sofrimento que viria, chegando a suar sangue. E foi aqui onde Judas Iscariotes traiu
Jesus. Ele chegou ao jardim, acompanhado de soldados romanos, e como sinal da traição, beijou Jesus, identificando-o para os guardas romanos o levarem. E bem, depois ele foi levado a Pôncio Pilatos, no pretório, onde provavelmente era a fortaleza Antônia, onde começamos a Via Sacra. No meio do jardim tem uma igreja, chamada de Igreja de Todas as Nações, e no altar dessa igreja fica uma pedra, chamada de Pedra da Agonia. É a rocha onde, segundo a tradição cristã, Jesus se ajoelhou para orar na noite de sua traição. A rocha é cercada por uma grade em formato de coroa de espinhos, simbolizando o sofrimento de Cristo. Muitos peregrinos se ajoelham diante da pedra para tocá-la e orar, revivendo esse momento tão significativo. Mas meu objetivo é chegar na Capela da Ascensão. Então, temos que subir bem mais. Fica na parte de cima do Monte das Oliveiras. Pensa uma subidinha boa. Tô quase chegando. Ali é o Monte das Oliveiras. No caminho, passa-se por um enorme cemitério judaico, um dos cemitérios mais antigos e sagrados do judaísmo. Ele tem mais de 3.000 anos de história e acredita-se que no dia do julgamento final, as pessoas aqui sepultadas serão as primeiras a ressuscitarem. Por isso, muitas pessoas escolhem serem sepultadas aqui. E subindo um pouco mais, as vistas são lindíssimas. Aqui é a vista de cartão postal mais famosa de Jerusalém. Mas o lugar onde Jesus ascendeu aos céus não é perto do mirante, é na parte mais alta do Monte das Oliveiras. Temos que andar mais por essa parte da cidade para chegar por lá. Mas, no meio do caminho... Me assaltaram aqui em Israel. Fui assaltado. Primeira vez na viagem. Não é bem assaltado, foi furtado, foi assim. Eu tava tentando chegar no Monte das Oliveiras, caminhando, e veio uma pessoa querer vender um mapa pra mim. Aí eu falei, não quero, obrigado, não quero. E daí eu fui embora. Aí só que, de alguma forma, que eu não sei como, ele pegou a minha carteira do meu bolso. Bem, vou ficar devendo a Capela da Ascensão para vocês. Na próxima vez que eu vier para a Terra Santa, eu prometo que mostro o local para vocês. Eu não estava muito seguro de tentar voltar para lá por agora. E voltei ao mirante e fiquei esperando para ver o anoitecer em Jerusalém. É um local muito bonito, onde peregrinos se reúnem para cantarem músicas com essa bela vista de Jerusalém. Depois da morte de Jesus, Jerusalém se tornou um lugar perigoso para os primeiros cristãos. Houve grande perseguição religiosa. O apóstolo Tiago, o menor, foi morto à espada na cidade, a mando de Herodes Antipas. Mas em uma outra cidade, longe daqui, o cristianismo pôde florescer. E em Éfeso, um centro vibrante da Ásia Menor, onde existia a mais bela das 7 maravilhas da antiguidade, onde a liberdade religiosa era muito maior do que em Jerusalém. E os cristãos puderam exercer sua nova religião em paz. Foi em Éfeso que São Paulo viveu por anos, pregando as palavras de Jesus, e onde São João Evangelista passou grande parte de sua vida, onde escreveu seu Evangelho. E segundo a tradição, foi onde Maria, mãe de Jesus, morou até o fim de sua vida terrena. Ainda vamos, nesse canal, explorar vários lugares de Israel, como Nazaré, Cafarnaum e o Mar da Galileia. Mas no próximo vídeo, vamos conhecer Éfeso e sua história. Não perca!